Estão conosco no canal Deison Literatura e aqui o vídeo de hoje é para fazer uma provocação nos dias atuais do século XXI. Onde estão os críticos da literatura? Novamente, onde estão os críticos da literatura? Puxando pela história neste assunto, vamos perceber que nós temos vários críticos literários que são excelentes críticos, que fazem com que nós tenhamos esperança de um futuro cultural melhor e maior se esses críticos continuassem da mesma forma como eram antes. Mas nós, olhando para os dias atuais, vemos dizimado bem pouco o número de críticos literários que conseguem fazer algo pelo outro, não para si. Isto é, o crítico literário de hoje, na grande maioria, sem generalizar, contudo, é a realidade, na maioria, hoje fazem uma crítica literária para si. Isto é, faz com que o leitor que leia aquela crítica venha pensar, nossa, como ele, o crítico, pensa diferente, como ele tem uma imaginação fértil, como ele é inteligente, como ele é sábio. Ou seja, hoje o crítico literário, ele consegue fazer com que o leitor venha bajulá-lo, mas ele não consegue fazer o que os grandes gênios da crítica literária faziam, isto é, fazer com que o leitor venha ter interesse em ler aquela obra. Veja que alguns críticos literários, ao lerem um livro e vão fazer uma resenha em rede social, ou em YouTube, ou em uma entrevista, seja onde for, eles leem aquele livro e começam a falar mal dos erros, falar mal da forma que foi montada, construída aquela leitura, aquela literatura. Ele faz uma crítica destrutiva, não construtiva, de maneira que a pessoa venha ler e não venha querer comprar. Porque, por exemplo, hoje em dia, nós não vemos mais nos jornais aquela parte que fica ali, uma crítica literária, uma parte cultural do jornal, onde os leitores vinham ver alguma resenha. Não tem. Hoje você vê muito pouco. E quando você percebe isso, as editoras, por exemplo, levam prejuízo nisso. Se a gente pensar pelo lado global da literatura, as editoras levam prejuízo. Porque se o crítico literário ele faz a crítica somente para poder mostrar que ele tem uma inteligência, que ele é uma pessoa pensante, enfim, ele vai fazer com que as pessoas se afastem dos livros. Que hoje um livro no Brasil é em média de 30, o mais baratinho, 30, 50, 70, 100 reais, dependendo da capa, da formação do livro. Então, o crítico literário vai fazer com que as pessoas se afastem. A pessoa não vai querer nem comprar. Se ela está vendo ele fazendo uma crítica numa folha de jornal ou numa resenha, não vai querer. Porque hoje no Brasil nós temos uma cultura muito diferente da Suécia, da Romênia, da Rússia. Uma cultura diferente no mundo literário, Porque hoje aqui no Brasil as pessoas pensam que só quem lê livros são os grandes acadêmicos. São pessoas que leram muito, escreveram, fizeram obras literárias, pessoas que fizeram faculdade de letras, fizeram direito, enfim, são aquela camada da sociedade da alta que lê muitos livros, quando na verdade o livro ele é para o branco, ele é para o preto, ele é para o pobre, ele é para o rico, ele é para todos. O livro ele foi feito para todos. A crítica literária tem que ser pautada para si. Eu criticar não para destruir, criticar para construir. A palavra crítico literário, na verdade, é fazer com que o leitor venha montar mais ou menos uma ideia do que tem naquela obra, a ponto de colocar no leitor um gosto, um desejo de ler, de A a Z, do começo ao fim, aquela obra. Eu não posso pegar crítica literária e fazer com que o leitor venha, não quero ler, porque se o crítico já disse que não presta, eu vou fazer o quê? Não, é fazer com que o leitor tenha um desejo de ir lá e fuçar e ler. Porque como que eu vou construir uma nova sociedade cultural? Como que eu vou construir na mente do jovem que é melhor ele ler um livro do que ele ficar no YouTube
porque o YouTube é artificial, né? É muito artificial, a profundidade está no livro. Então essa resenha fica para que os amantes da cultura, os amantes da literatura venham abraçar essa causa, né? Para que a crítica literária não seja ela destrutiva a ponto de colocar você como crítico literário num pedestal de adoração, para que na outra ponta venha afastar os novos leitores, mas que a crítica literária venha ser uma montagem, com que você consiga trazer como isca novos leitores. Uma crítica que consiga construir na mente de quem leu aquela crítica o desejo de ler aquele livro, não de se afastar do livro. Porque o crítico de hoje, não generalizando, eu digo a maioria, fazem demagogia para si. Mas se você pegar o histórico dos grandes críticos literários, você vai ver que eles constroem. Eu aqui não vou dar nome para não fazer injustiça, porque são vários os bons, mas que você venha então pensar, quando lê uma crítica literária, seja em jornal, seja em uma revista, seja na capa de um livro, no prefácio, na introdução, né, seja na orelha de um livro, não desista da leitura por causa que um ou outro falou algo que você não se agradou. Leia o conteúdo, porque a capa não pode ser julgada, o livro não pode ser julgado pela capa, mas pelo conteúdo que há nela. Tá certo? A nossa luta pela cultura continua, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, do seu amigo Deison Monteiro. E caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal e veja as demais resenhas. Viva a cultura e Deus abençoe o Brasil. Valeu, galera!